Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes por estar celebrando ao Senhor esta noite? Eita, só eu, a irmã Taniela e o irmão Elias. Quantos estão felizes por celebrar o Senhor esta noite? Agora a igreja está feliz. É para o Senhor. Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 13. João, capítulo de número 13, versículo 1. Glória a Deus. Amém ou misericórdia? Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, o Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo que este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está tudo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes disse? O que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu dei o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, o filho de Simão Iscariotes. Deus eterno,
Pai, estamos aqui esta noite, Senhor, como filhos, como servos, para ouvir, Senhor, a porção na qual o Senhor tem nos reservado. Tem misericórdia, Senhor, de nossas vidas. Guia nossa mente, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, ela possa encontrar, Senhor, um solo fértil, onde a semente vai cair no solo e vai produzir o fruto ao seu tempo. Cuida da gente, Senhor, cuida da Tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, por fé nós te glorificamos, nós te agradecemos por tudo. Amém. Texto um pouco longo, né, irmãos? Mas para que a gente possa entender um pouco do contexto, Deus me deu um título, irmãos, chamado Viva de Bons Exemplos. Viva de bons exemplos. Primeiro, que Jesus estava em particular para com os seus discípulos. Jesus veio do seu ministério público para o seu ministério de portas fechadas para com os seus discípulos. Se levasse os termos da modernidade, nós poderíamos dizer que Jesus estava fazendo uma sessão de mentoria para com seus discípulos. Analisando, irmãos, estes homens que caminhavam com Jesus, nós fazemos uma reflexão para os dias atuais. Quem são os exemplos da atualidade? Quem são as pessoas que procuram copiar o exemplo de Jesus, nas quais a gente olha para estas pessoas e diz: Senhor, eu quero te servir semelhante. Senhor, eu quero, Senhor, buscar a Tua presença, Senhor, a ponto de anular a minha representação. E que as pessoas olhem para a minha vida e Te vejam. Quantas pessoas, irmãos, que a gente olha para essas pessoas e vê Jesus nelas? Uma geração onde os seus exemplos são influenciadores digitais. Na década de 90, Cazuza gravou uma música dizendo que os seus heróis morreram de overdose. Esta geração que olha e que segue os passos de pessoas sem referência, de pessoas sem o menor sentido do que é a vida. Somos bombardeados com informações contínuas. Você abre no Instagram ou qualquer rede social, tem alguém querendo lhe vender alguma coisa, dizendo que vai revolucionar a sua vida. Onde as pessoas sempre têm algo para lhe ensinar, pensando elas. Mas estes homens, eles não estavam perante um coach. Eles não estavam perante apenas um doutor, um estudioso. Eles estavam diante do mestre, sendo ensinado no formato mais simples e mais eficaz, na prática. Porque quando o nosso discurso, ele não se materializa em prática, são só palavras. Mas aqueles homens tiveram, irmãos, tamanha honra de ter os seus pés lavados por Jesus. E não só lavados, mas enxugados. O serviço foi completo. Eles não ficaram com os pés molhados. Jesus demonstrou para aqueles homens o que é a essência do servir. O que é a excelência do servir. E o que é servir. Nós temos confundido esse termo com o fazer de qualquer jeito, o fazer porque tem que fazer, o fazer porque alguém está mandando fazer, o fazer porque é obrigado a fazer. Mas quando a gente analisa essa narrativa, onde Jesus estava dando exemplo,
nós observamos que antes de fazer, havia no coração de Jesus o espírito de excelência de amar e servir ao seu próximo. E isso, irmãos, tem se penetrado em várias cadeias da sociedade. Você vai para um médico, ele diz: toma esse remédio, se esse não der certo, toma esse que vai dar tudo certo. Faz uma bateria de exames que não dá em nada, que ele diz que simplesmente não sabe como resolver. E isso, irmãos, tem se repetido, onde as pessoas têm perdido a excelência de fazer porque ama fazer. Se nós estamos reunidos no dia de hoje na igreja bíblica Boa Semente para cultuar o Senhor, porque nós precisamos dar satisfação à liderança, nós não estamos amando, nós não estamos fazendo por amor ao mestre. Nós estamos fazendo meramente por religiosidade. Nós estamos fazendo meramente por cumprir a agenda e dizer para as pessoas que estivemos no culto da quarta-feira. O culto, para gente que vem de matriz assembleana, o culto que o crente não pode faltar é o culto de doutrina. Quando hoje muitos escolhem o culto para faltar, né? Escolha um culto para faltar. É o da doutrina. Por quê? Porque a verdade dói. Porque neste lugar, irmãos, eu tenho plena convicção de que a verdade é pregada de maneira simples, pura. E o simples e puro, ele incomoda, porque ele exige de mim, de você, uma mudança de comportamento, uma mudança de conduta, uma transformação de caráter, que é o que tem faltado, irmãos, nos modelos nas quais as pessoas têm seguido no mundo. Porque o exemplo não é mais o pai, o exemplo não é mais o pastor, porque o exemplo é aquele que tem notoriedade perante a sociedade e fala muita besteira. Parece que o requisito é, quanto mais besteira, melhor. Mas eu não estou aqui, irmãos, querendo me exaltar, porque todos nós estamos cercados por tantas coisas que têm bombardeado a nossa vida, que se a gente não for chamado de volta para o centro, para a mesa da comunhão, para a mesa do ensino, sentar para aprender com aqueles que servem com amor, com aqueles que têm dedicação com a obra do Senhor, nós também se perderemos. Vocês sabiam disso? Mas estes homens estavam ao lado do mestre, numa sessão particular, sendo ensinado para a caminhada que eles seguiriam sem a figura física de Jesus. Então Jesus, quando lava aqueles pés, ele dá o exemplo do que é servir. Mas hoje o que é servir? É ter destaque, é ter notoriedade, é fazer algo em que as pessoas vão dar uma ênfase de dizer: olha, prega muito bem, olha, ensina muito bem. E como diria reverendo Hernando Dias Lopes, se olha diante do espelho e diz: quão grandioso és tu. O narcisismo tem penetrado, irmãos, de uma maneira sorrateira, em que as pessoas não percebem que estão adorando a si mesmo, que estão congregando numa igreja que se adequa às suas vontades, que se adequa àquilo que a pessoa almeja. Se congrega em uma igreja no qual ela faz parte de uma camada social de pessoas com mais poder aquisitivo. Quem não quer ir numa igreja que só tem pessoas que são empresárias, pessoas que têm recursos, e estar lá e dizer: eu estive lá? Porque isso dá notoriedade, isso chama a atenção. Mas Jesus, ele fez esta lição no secreto. Ele chama para o canto.
para que eles entendessem que o verdadeiro serviço não está aos olhos do que os outros veem, mas está quando nós fazemos em secreto, por amor. Porque a obra anônima, ninguém quer fazer. Todo mundo quer a obra do microfone, do destaque, do que chama a atenção, mas ninguém quer fazer o trabalho de varrer o templo. Que para mim é um dos trabalhos mais excelentes, que você chegar numa igreja e ela estiver suja, é tão triste isso. Mas as pessoas têm crescido, aí vamos para outra esfera, vai para a esfera do trabalho. Eu só vou fazer quando eu tiver um cargo decente, um salário decente. E esquecem de um princípio bíblico, que seja fiel no pouco, e eu te colocarei sobre o mundo. Sabe por quê? Porque se nós não damos resultado nas pequenas tarefas, como nós iremos ter um bom resultado nas tarefas de mais complexidade? Tem pessoas que entram numa empresa hoje, amanhã quer ser gerente, querem ser dono, sem o menor esforço do trabalhar, do produzir. E a alegria no servir. Quando você entra numa loja, irmãos, que o vendedor ele lhe trata muito bem, você volta ou não? Quando você vai num restaurante, que a pessoa que vai lhe servir, ela lhe serve com vontade. Irmão, você não tem nem vontade de ir embora. Uma vez eu estava indo para uma reunião, e eu estava muito corrido nesse dia, e eu só tinha tempo de parar para almoçar, porque é uma das coisas que eu tento manter, né? Parar para almoçar e sair. Quando eu estava terminando de almoçar, o garçom chegou e disse: "O senhor quer uma sobremesa?" Eu disse: "Não dá tempo." Ele disse: "Quem disse?" Trouxe a sobremesa, um pudim, irmão, oh, coisa boa. Trouxe um pudim. Quando eu estava comendo o pudim, ele disse: "O senhor quer café?" Eu disse: "Dá tempo não, meu querido, já estou de saída." Irmão, quando eu pisquei o olho, o homem veio com café. E eu estava com uma pessoa do lado, eu disse: "Agora o senhor chamou minha atenção, eu vou me atrasar para a reunião. Vamos conversar aqui, nós dois." "O que é isso, meu filho?" Eu não ia comprar nada, era só o almoço e ia embora. Aí ele disse: "Eu saio todo dia de casa dedicado a fazer o meu melhor. E o meu celular está trancado dentro do armário, eu só pego nele na hora do meu intervalo. Porque eu estou aqui para servir e fazer o meu melhor." Irmão, pense num tapa na cara. Eu saí daquele lugar, irmãos, assim, maravilhado com o que é amar o que faz e fazer sempre com esmero, com dedicação, com qualidade. E eu tenho uma pergunta para fazer para mim e para você esta noite. Temos servido com zelo? Temos servido com amor? Quando chega dia de ir para o culto, diz: "Hoje é dia de ir para o culto." Você fica ansioso para vir para a igreja? Você fica ansioso pelos louvores? Você fica ansioso por ouvir a palavra? Qual será o texto que o pastor vai pregar hoje? Existe isso no teu coração? Eu digo: mais um culto, mais um dia de louvor. Aí começa a prestar atenção no repertório que repete. Aí começa a prestar atenção que a palavra é uma palavra mais doutrinária do que uma palavra para massagear o ego. Por quê? É mais fácil encontrar falha no outro do que na gente. Quando Jesus acende a sinaleira e diz: "Tem um aqui que vai me trair." Ninguém perguntou: será sou eu? A Bíblia relata isso. Eu vinha já há muito tempo meditando nesse texto, irmãos, e eu gosto quando essas palavras ela me pega para o cantinho e ela fica remoendo. Faz em torno de 30 dias que esta palavra bate no meu coração, irmãos. E eu ia pregar e não é ela, é outra. E eu tinha que parar para mim e essa palavra. Mas chegou o dia, né? E eu pensando e lendo e meditando esta palavra, irmãos, será se o mesmo Espírito que se apoderou de Judas também não tentou os outros? Porque a gente sempre vai para vias de fato. O culpado é ele e acabou. Mas será se os outros também não foram tentados?
Será se o mesmo Espírito também não foi lá no coração de João, de Pedro, bateu no coração deles tudinho, e eles não deixaram entrar? Porque eu não acredito que a pessoa do Judas era a pessoa predeterminada para aquilo acontecer. Haveria um traidor, sim, mas que seria ele. Todos estavam expostos à mesma atmosfera. Irmão, o que você está querendo dizer com isso? Irmão, Judas estava com Jesus, partilhava da ceia com Jesus, estava sendo mentoreado, ensinado por Jesus, mas o seu coração não amava Jesus. Porque quem ama não dá espaço para a tentação. Quem ama busca servir da melhor maneira possível. Quem ama faz sem obrigação. Quem ama se dedica no que faz. E quem ama não abre espaço para que o inimigo venha operar. Amada igreja do Senhor, nós corremos um enorme risco de sentar na mesa para a ceia, de estar perante Jesus, diante do banquete, mas o nosso coração ser arrebatado por coisas onde Jesus não habita, onde Jesus não está presente. E nós, como igreja, precisamos se questionar se o mesmo Espírito que se apoderou de Judas Iscariotes, se ele não bate na porta do nosso coração todos os dias, e qual é o nível de espaço que nós temos aberto para que esse Espírito se apodere de nós. É duro dizer isso, irmãos, mas ele fez quase tudo certo. Ele esteve presente, ele estava acompanhando, ele contemplou, ele ouviu, mas ele não praticou. Mas ele não viveu, porque o seu coração estava ligado àquilo onde Jesus não estava. Ele estava ligado ao recurso, ao bem material, às questões financeiras, e não em Jesus Cristo, e não no Senhor eterno. Irmãos, os motivos para estarem aqui devem ser vários. Mas será se o nosso motivo é adorar o sol da justiça? Será se o nosso motivo é contemplar a estrela do amanhã? Porque quando o sol da justiça brilha, não há mais espaço para que outro brilhe. Quando o Senhor está no centro, não há espaço para que alguém cresça, porque nós louvamos que Ele cresça e a gente diminua. Mas quando chega a hora da gente diminuir, irmãos, é doloroso. Nós nos incomodamos com a parte do diminuir, mas nós esquecemos que quando nós nos diminuímos, nós imitamos a Cristo lavando os pés dos discípulos e exercendo o que é humildade cristã. Quando nós nos humilhamos, nós descemos para o que a humanidade diz que é se rebaixar, mas nós estamos acrescentando tesouro nos céus. Nós estamos fazendo aquilo que Cristo tanto ensinou, que é amar o próximo, servir ao próximo e seguir, mesmo tendo luta, mesmo tendo dificuldade. Jesus não foi pego de surpresa porque ele sabia que seria traído. Jesus reúne eles ali, irmãos, e a senha do pão molhado, irmãos, era um costume de honra. Molhar o pão daquele na qual você tinha uma comunhão. Então Jesus pega o traidor, Jesus pega o desertor, Jesus pega aquele que ele tinha certeza que o trairia, e Jesus amou, mesmo diante da aflição. Então, nós somos convidados, igreja do Senhor, a exercer este mesmo caminho. Só que os episódios são diferentes. O episódio é quando você chega na igreja e às vezes você não foi bem tratado por alguém. Aí você sai daqui e diz, eu não volto mais.
Sou nem obrigado. Nós somos assim. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos que isso é necessário para que o nosso caráter seja transformado. Nós precisamos observar isso como modelo e exemplo na qual eu e você devemos seguir. Mas o meu modelo é esse. Está na televisão, está nas redes sociais, é destaque. As pessoas têm buscado um modelo que não existe na terra, porque está no céu. Olha para o pastor e diz: tem que ser perfeito. Olha para a liderança, tem que ser perfeito. Olha para o esposo, tem que ser perfeito. Olha para a esposa, tem que ser perfeito. E nos aconselhamentos e na conversa de pessoas que estão à beira de se separar, é porque um está apontando o defeito do outro. Porque as pessoas não têm tolerado a imperfeição do próximo. Você imagina se Cristo desse o tratamento que eu e você daríamos a Judas? E o Senhor, como divino, Ele disse assim, apressa os teus passos, faz logo o que tu tem que fazer. Irmãos, o que é sentar à mesa com alguém que não gosta de você? Você conta os dias, os minutos, as horas. Pão molhado só se for com chumbinho, né? Quando nós agimos de uma maneira que a pessoa não espera, ela se constrange. Sabe por quê? Porque não é o nosso nome que é glorificado. Eu e você somos tentados a olho por olho, dente por dente. Eu e você somos homens e muitas vezes já chegou a um nível que a gente não aguenta mais de estresse. Mas quando a gente recobra a consciência que nós buscamos ao Senhor e que o Senhor nos conduz, diz: vai lá e perdoa. Irmãos, uma vez eu estava numa empresa, saindo na portaria, uma pessoa disse assim para mim: você é arrogante. Eu digo: como é? Você mesmo. Eu digo: por quê? Porque eu acho. Naquele dia assim, escalado para pregar, digo: é o Senhor. Eu digo: quem sou eu para mudar o que você acha de mim, né? Apesar de você não conviver comigo, você não trabalha comigo, você não está nos mesmos ambientes que eu, mas se essa é a conclusão que você tem de mim, me perdoa. Irmãos, todas as vezes que eu vou naquele lugar, eu sou desafiado a dar um bom dia a ele. E a olhar dentro dos olhos dele, e eu sei que ele não gosta de mim. Motivo? Nada, eu só existo e a minha presença incomoda ele. Não que a gente seja perfeito, mas de onde eu me lembro, nunca fiz nada. Você sabe o que é isso? É a palavra de Deus. Porque não há cristianismo sem prática. Porque se não tivesse prática, seria filosofia. Seria uma ideologia. Então nós somos convidados ao campo da prática. Foi por isso que Jesus sempre mostrou como deveria ser feito. Sempre ele dava o exemplo prático de como fazer, de como ir, de como deve ser feito. Para que quando ele orientasse a fazer, eles já tivessem visto ele fazendo. Como eu vou falar de perdão se eu não perdoo? Como eu vou falar do amor de Cristo se eu não exerço o amor de Cristo sobre aquele que me persegue, sobre aquele que me calunia, sobre aquele que não gosta da minha existência? É um desafio. Aí você encontra isso no trabalho. Não, mudo de emprego na hora. Encontra isso na igreja, mudo de igreja na hora. Encontra isso na família, aí não tem como mudar de família, né? Então nós somos desafiados a vivenciar esse cristianismo prático. E dói, viu? Dizer que é bom. É horrível quando uma pessoa não gosta da gente, irmãos. E que está estampado nos olhos dela, dizendo assim: eu não gosto de ti. E quando isso acontece, dentro da liderança,
cristã. Que você é subordinado a um líder que ele não gosta da sua existência e ele faz de tudo para tornar a sua vida mais difícil. É o desafio do cristianismo prático. É Cristo nos chamando para as portas fechadas, para fazer uma mentoria particular. Porque muitas coisas só vamos aprender com Ele. E o aprendizado dele é prático. Ele não vai dizer ame sem enviar os perseguidores. Ele não vai dizer perdoe sem enviar aqueles que perfuram o nosso coração. Sem enviar aqueles que nos caluniam. Sem enviar aqueles que se incomodam com a nossa existência. Mas o Senhor deixou o seu Espírito para que habitasse em mim e em você. Para que não existisse mais espaço para o Marcos. Para quando o Marcos estiver triste, o Marcos buscar ser fortalecido pelo Espírito Santo do Senhor. Aí quando a gente chega no culto, irmãos, coração ardendo, aí começa a vir aqueles louvores, irmãos, que mexe com a gente, que mexe com a nossa estrutura. Aí o Espírito Santo diz, vai lá, perdoa, pede desculpa. A parte mais difícil é pedir desculpa sem ter feito nada. Aí a gente reage, não vou. Aí o Espírito Santo começa a chacoalhar. Começa a balançar a nossa estrutura. Aí chega uma hora que a gente percebe que estamos envolvidos com laços de amor. E que não tem como nós fugirmos, porque essa é a essência de ser cristão. De servir a um Deus que perdoa, de servir a um Deus que ama, de servir a um Deus que olhou para a humanidade com um olhar de misericórdia, quando todos nós, não havia ninguém que desse algo por nós, Ele foi lá e envia o seu Filho, para que em seu Filho nós fôssemos justificados. Nós não somos justificados pelas boas ações que nós fazemos, pelas caridades que nós fazemos, jamais. Nós somos justificados pelo sangue de um cordeiro puro que foi traído, cuspido, humilhado e foi para o madeiro, para que o seu sangue puro pudesse lavar as nossas impurezas, lavar as nossas vestes e torná-la alvo como a neve. Isso não é um preconceito de raça, isso é o Senhor mostrando para a igreja que aquilo que está sujo pode ser limpo, aquilo que está contaminado pode ser purificado e tornar-se mais alvo do que a neve. Esse não é nós, não é o nosso nome, não é o nosso conhecimento, não é o nosso conceito, não, é o sangue. É o sangue de Cristo que nos lava, que vem nos remindo, que vem, irmãos, trabalhando no nosso ser, onde em momentos a gente olha e diz, eu fiz isso mesmo. Eu fui capaz de oferecer o perdão para uma pessoa que tanto falou mal de mim, sem eu ter feito nada. Aí a gente começa a glorificar o Senhor. A gente começa a agradecer, porque sem o Senhor, irmãos, nós não conseguiríamos dar esse passo, porque a nossa natureza humana, irmãos, é uma natureza que muitas vezes o velho homem, ele quer reviver e quer fazer com que a gente faça as velhas práticas. Charles Spurgeon disse, eu pensei que o velho homem tivesse morrido nas águas batismais, mas o infeliz sabia nadar. Então muitas vezes esse velho homem ele quer ressurgir, ele quer reinar, ele quer decidir por nós aquilo que o Espírito jamais deixaria a gente fazer. Então a gente precisa entrar em espírito e nesse momento orar e pedir ao Senhor para que a gente não venha combater essas lutas. Para que o Espírito Santo do Senhor vá lá e nos ajude a trazer a paz onde há perseguição. Nos ajude a anunciar que o Deus que nós servimos, Ele não está morto, porque vivo Ele está pelos séculos dos séculos. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Ele seria mais um
teórico. Ele seria mais um filósofo, ele seria mais um líder importante, mas ele ressuscitou porque ele é o Filho de Deus. Ele ressuscitou porque Deus mesmo prometera que um dia enviaria um Salvador, um remidor, que viria cumprir a sua missão sem falhar. Porque o primeiro Adão falhou, querendo aquilo que ele não podia ter. Mas o segundo Adão foi tentado e cobiçado a falhar, mas ele não falhou porque ele cumpriu integralmente o seu propósito. Havia uma missão, havia um calendário, havia um tempo de Deus para que Jesus viesse aqui na terra e percorresse o seu ministério terreno e chegasse o momento que seria a sua partida. E se não fosse Judas, seria outro. Cristo não morreu como um coitado. Ele pode ter sido humilhado, sofreu as dores, mas a sua ressurreição foi em glória. A sua ressurreição provocou uma mudança tremenda, provocou um impacto tremendo, porque muitos ficaram pasmados com o que aconteceu, com a ressurreição de Jesus Cristo. Há registros históricos fora da Bíblia relatando esses eventos. Apesar de muitos que se dizem ateus falarem, proclamarem que Cristo não ressuscitou, há relatos históricos fora da Bíblia, para quem gosta de registro histórico. Mas eu e você, igreja do Senhor, não somos perfeitos. Seremos tentados. Passaremos por perseguição, seremos caluniados, mas quem nos justifica? É o Senhor. Quem justifica é o Senhor. Os nossos pecados já foram pagos na cruz do Calvário. Jesus, quando subiu ao madeiro, ele não subiu à toa. A obra não foi pela metade, ela foi completa. Irmãos, aquilo causou uma explosão tão grande, que quanto mais tentaram matar os cristãos, mais a igreja cresceu. Quando Nero perfilava os cristãos do primeiro século ali, todos em fileira, em cruz, a história diz que faltou madeira. Quando ele ia lá ver os cristãos mortos, ele olhava para o rosto e via paz no rosto deles. Quando ele ia assistir à execução, os cristãos estavam louvando, glorificando ao Senhor. Você imagine só, irmão, sendo morto por causa do Evangelho. Não é sendo caluniado, não é sendo perseguido, é sendo morto. Mas eles sabiam que o sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. Quanto mais o sangue foi derramado, irmãos, mais Deus fazia esta obra prosperar. Irmãos, quanto mais nós somos perseguidos e ao invés da gente combater, a gente entra em oração, mais o nome do Senhor é glorificado. Porque todo aquele que busca uma briga comigo e com você, irmãos, eles querem encontrar alguém que brigue a mesma briga da mesma maneira. E como Pastor Flauber já falou aqui, irmãos, isso ficou gravado para mim. Podem fugir da gente, podem fazer o que fizer, mas não podem fugir das nossas orações. Não podem fugir quando a gente dobra o joelho, irmãos, e pede ao Senhor que tenha misericórdia do caluniador, visite o caluniador, vá lá e se apresente para ele e tenha misericórdia da vida dele e da vida dela. Assim o nome do Senhor é glorificado. Assim o nome do Senhor é engrandecido, porque somente Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Mas chega o dia, irmãos, chegou a hora. Nas bodas de Caná, Jesus disse que ainda não era a hora. Mas quando Ele está reunido aqui, Ele já vai bem direto dizendo, chegou a hora, chegou o tempo. Não era uma pressa do cronograma, era no tempo certo, era na hora certa, era no momento planejado por Deus. E Jesus foi vendido por Judas.
Jesus foi traído por Judas. Judas estava dentro, estava no meio, estava próximo. Porque traição é só de quem está perto, irmãos. Traição é de quem está mais próximo de você. E quem já passou por isso, irmãos, porque quando a gente fala em traição, a gente liga muito isso ao meio conjugal, mas existem diversas formas de você ser traído. Quem já passou por isso, irmãos, sabe o quanto o nosso coração sangra, sabe o quanto dói a nossa alma e vem uma profunda tristeza. Mas quem já passou por isso, irmãos, sabe o quanto o Senhor opera no meio dessas lutas. Quando nós somos convidados para esta disciplina cristã, irmãos, o Senhor nos mostra coisas que, se a gente não tivesse ferido, nós não iríamos enxergar. Porque o Evangelho é o único lugar, irmãos, que quando uma situação ela nos corta, ao invés de matar, ela cura. Quando a gente busca no lugar certo. Amada igreja do Senhor, que nós venhamos examinar a nossa conduta, a nossa fala, o nosso comportamento, para que a gente não venha caminhar a mesma caminhada que Judas caminhou, para que a gente venha caminhar um evangelho onde nós servimos fielmente aquele que nos chamou, que mesmo diante das nossas fragilidades, igreja do Senhor, mesmo diante das nossas imperfeições, nós não paramos, nós seguimos, porque o Senhor nos dá força para continuar, porque o Senhor é conosco no dia da angústia, porque o Senhor é a nossa fortaleza no momento em que nós mais precisamos, porque é no Senhor em que nós encontramos refúgio, é no Senhor que nós encontramos o refrigério. Muitas vezes nós queremos encontrar isso em pessoas, em lideranças, em humanos, na nossa família, e nós não encontramos, porque isso pertence ao Senhor, é dele, é nele a fonte que nós devemos beber, para que as nossas mazelas venham a ser curadas, para as nossas imperfeições que elas venham a ser moldadas, para aquilo que existe em nós que precisa ser mudado, seja apresentada diante dele, e nós venhamos reconhecer diante do trono da graça que não somos perfeitos, que conforme aqueles que nos perseguiram, nós também precisamos mudança. Nós precisamos mudar todos os dias. Nós precisamos ser transformados todos os dias. Nós não somos como os fariseus que subiam aos bancos das praças e diziam que oravam, que fazia o bem ao próximo. Não. Nós somos os publicanos, que tinham uma dívida enorme, que se prostrava diante da presença do Mestre e dizia: eu sou pobre e pecador, tende misericórdia de mim. O Evangelho é o único lugar que quanto mais a gente serve, mais a gente precisa se diminuir. No reino de Deus, quanto mais a gente é perseguido, mais a gente tem que amar. Essa é uma prática que desafia todas as leis da humanidade. Quanto mais nós somos caluniados, mais nós temos que liberar palavras de bênção. Porque assim nós estamos sendo imitadores de Cristo. Igreja do Senhor, fiquemos de pé esta noite.